Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 14, de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para a guerra com outro, não senta primeiro e examina bem se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavra que marca o Evangelho de hoje é a palavra renúncia. Somos chamados constantemente a renunciar para poder acolher. Renunciar a algo para acolher também algo. E aí é preciso sempre fazer o discernimento, porque é importante que a gente entre em comunhão com a gente mesmo para ver se nós estamos de verdade dispostos a esta renúncia, para que ela não seja apenas algo superficial, algo de momento, algo fogo de palha, como a gente costuma dizer, mas para que seja realmente uma renúncia, uma abdicação de algo para poder acolher um algo maior e vivenciar a partir deste acolhimento e colocar no espaço que nós desocupamos com aquilo que renunciamos, este algo que deve ter em nossas vidas um lugar supremo, um lugar sublime. E aí hoje o grande pedido do Senhor é que renunciemos às nossas próprias vontades para que a vontade dele possa ser acolhida de verdade por nós. No Evangelho, Jesus fala da renúncia aos familiares, depois fala da renúncia a si mesmo. E nas entrelinhas dos exemplos que ele dá, ele vai nos falar da renúncia das próprias ideias, convicções, para poder acolher também um outro propósito. Às vezes, não são só riquezas materiais que nós somos chamados a renunciar para poder seguir a Jesus. Muitas vezes são as nossas próprias vontades, ideias, ideais que temos e que não estão compatíveis com o ideal e com a vontade do próprio Deus, que nós devemos então abandonar para poder acolher esse ideal, esta vontade do próprio Senhor. Certa vez, ouvindo uma irmã religiosa, ela falava sobre a dificuldade de viver o voto da pobreza. Não porque ela tinha muitos bens ou se apegava a bem algum. Ela não tinha bem nenhum e não se apegava a tais bens que porventura pudesse ter. Ela era muito sóbria nesse sentido, mas ela dizia: a minha falta de pobreza está sobretudo no apego às minhas próprias ideias e na imposição das minhas ideias sobre as pessoas com as quais eu convivo. E eu não tenho muitas vezes a humildade de renunciar às minhas ideias, às minhas propostas,
para poder ouvir e acolher também as ideias, as propostas das outras pessoas, das outras irmãs que convivem comigo no convento e das pessoas que circundam a minha vida. E eu compreendi naquele dia algo muito importante, que o nosso desapego não é só de bens materiais que o devemos ter, mas é sobretudo daquilo que faz com que nós nos sintamos melhores do que os outros, ou que guardemos dentro de nós o orgulho, o egoísmo, o desejo de nos impor a outra pessoa, e esse desejo, essas convicções, essas ideias, que se tornam, na verdade, riquezas que nos aprisionam ao invés de nos libertar, que deseja nos colocar no centro ao invés de colocar Deus no centro das nossas vidas, que muitas vezes é primordial, sendo que quem deve ser primordial em nossa vida é Deus, a quem nós afirmamos amar sobre todas as coisas. Então que nós nos empenhemos por viver esta experiência de renunciar àquilo que nos prende, que nos faz muito presos e não livres, porque nós precisamos ser livres para poder servir na liberdade ao projeto amoroso de Deus. Devemos ser livres para ter a possibilidade de abandonar as nossas vontades e convicções a fim de colocar a vontade de Deus como primordial, como principal na nossa vida. Que nós nos empenhemos nesta missão que nos é confiada pelo próprio Cristo e que, abraçando a cruz que Ele nos convidou a abraçar, que é a nossa própria vida, que nós nos empenhemos por vivê-la, não sobre as nossas orientações, mas sobre a orientação dele, que é nosso mestre e que tem para nós o melhor. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, busquemos fazer a vontade de Deus, que tenhamos a coragem de abandonar aquilo que nos impede de abraçar de verdade a sua vontade. Um abraço forte.